As mudanças normativas que interferem na produção de produtos de origem animal, orgânicos e agroecológicos é o tema desta entrevista com as convidadas de hoje. Apresento a vocês a Júlia Neves, médica veterinária, doutora e mestre em ciência animal na área de comportamento e bem-estar animal. Ela é professora do curso superior em tecnologia em agroecologia do Instituto Federal de Brasília, o IFB. Muito obrigada por aceitar esse convite, Júlia. Obrigada a você, Marcela, pelo convite, é um prazer. E apresento também a Ângela Scosteg. Ângela Scosteg é médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Ciências Alimentares no Instituto Nacional Agronômico de Paris. A Ângela é especializada em pecuária orgânica, trabalhou no Ministério da Agricultura como coordenadora da Comissão Estadual de Produção Orgânica e coordenadora do GT Nacional de Produção Orgânica Animal, de Produção Animal Orgânica. Atualmente é presidente do Instituto de Bem-Estar Animal, o IBEM, onde coordena treinamentos e formações na área de produção animal orgânica. Muito obrigada, Ângela, por ter aceitado esse convite. Imagina, Marcela, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Abraço também, Júlia, parceira aí de muitos anos nessa nossa caminhada aí, procurando uma produção animal mais saudável, que trate os animais com mais ética, que forneça alimentos cada vez mais saudáveis para a população, né? Prazer enorme poder estar aqui. Então, é para você que irá nos acompanhar, eu estou na moderação desse debate, organizado em parceria com o Núcleo de Estudos em Agroecologia, o NEA Candombá, do IFB. Me chamo Marcela Berti e sou egressa deste curso. Esse conteúdo está disponível no canal Futuro com Floresta do YouTube e também no podcast Chá com Agroecologia, disponível no Spotify. Então, vou começar. Ângela, como tudo isso começou? Conta pra gente um pouco sobre essa história, né, sobre a construção dessa portaria e o que de fato vai mudar na produção animal a partir dela. Então, né, Marcela, essa portaria foi, né, uma resposta para um anseio que tinha da sociedade, né, não só a sociedade brasileira, né, mas do mundo inteiro, na busca de uma proposta de produção de alimentos que fosse mais sustentável, né, que não agredisse o ambiente, que tratasse os animais com ética, né, sem crueldades e práticas que pudessem causar sofrimento, e que também produzisse alimentos isentos de resíduos tóxicos, que é a grande preocupação de todos, né? Então, nessas três grandes áreas, surgiu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a proposta de apoiar um modelo, né, sustentável, passou a chamar modelo orgânico, em que ele, então, estabelece normas, né? Ele estabelece normas de produção, tanto na parte animal quanto vegetal, e para a produção atendendo todos esses requisitos, né? E, bom, então, toda essa legislação, ela começou aqui no Brasil oficialmente em 2003, foi a primeira normativa, né, a lei. Depois, em 2007, ela foi regulamentada por um decreto. E depois, a partir de 2008, vieram uma série de instruções normativas regulamentando todos os setores, né? E por que demorou tanto tempo, né? Demorou tanto tempo porque a proposta do grupo que estava trabalhando com essa elaboração das normativas, esse grupo, ele definiu que ele não queria uma postura assim dos técnicos dizendo o que vai ser feito e cumpra-se um canetaço, né? O grupo disse, não, nós queremos nos reunir com todo o setor, com os ONGs, com os produtores, com a associação, com os consumidores. Então, isso foi entre a lei e o decreto, foram 4 anos de reuniões, mais de 100 reuniões no Brasil inteiro, né, exatamente ouvindo todos os participantes, né, ouvindo todos os componentes desse setor para se estabelecer as normas, que é um desafio muito grande, né? O Brasil é um país enorme, com diferentes biomas, com diferentes condições, com diferentes níveis de capacidade dos produtores, né, desde pequenos, médios e grandes, né, então se estabelecer uma norma e quantidade de espécies, né, com características absolutamente diferentes umas das outras, umas terrestres, aquáticas, aéreas e mamíferos, aves, enfim. Então o desafio é muito grande, né, mas enfim. A gente então por isso que a cada tanto essas normas são revisadas, né, são rediscutidas,
se procura sempre chegar à melhor proposta, né? Então, nós acabamos agora de ter, então, a terceira nova proposta para o regulamento de produção animal, com modificações, né, procurando melhorar, né, as condições. Vários aspectos, né, ali de bem-estar, de ambiente, de qualidade de alimentos, tudo isso, né? Então, bastantes detalhes para serem discutidos, né? Obrigada, Ângela. Então, já já eu te chamo para ouvir seus comentários após a participação da professora Júlia. Júlia, gostaria de que você falasse um pouco sobre os pontos que mais te chamaram a atenção nessa portaria, do ponto de vista do bem-estar dos animais. Então, as primeiras legislações, ela falava muito pouco, né, mais timidamente da questão do bem-estar animal, e aí tinha ainda os princípios das 5 liberdades, que já é um conceito desde 1964, né, e que já deixou de ser utilizado. A gente já teve grandes avanços na ciência do bem-estar animal, e eu acho que as normativas federais, elas devem seguir esses princípios, né, deve seguir a evolução também da ciência. E nessa nova portaria, eles tiraram as 5 liberdades, né? E agregaram a questão dos princípios da boa saúde, né? Eles colocam como princípios ambientais, nutricionais, enfim, né? Mas que foi retirado de um estudo que foi feito no Welfare Quality, que hoje é aplicado no mundo inteiro. E aí a gente tem como os princípios a boa saúde, a boa nutrição, a boa moradia e a expressão dos comportamentos naturais. E isso faz com que o produtor entenda um pouco melhor como seguir esses princípios e aplicar na tua propriedade. Porque quando a gente fala assim, o animal deve estar livre de estresse, por exemplo, que era uma das 5 liberdades, né? Ele fala assim, pô, como que eu vou deixar um animal livre de estresse? É impossível, né? E aí tinha gente que não conhecia o bem-estar animal e como que era aplicado, avaliado, enfim, as metodologias, e de fato acabavam prejudicando o produtor. Então, acho que esse foi um dos grandes avanços. A gente tem alguns outros avanços, que seria uma maior incorporação da biodiversidade do pasto, né, para esses animais. Então, quando a gente tem um pasto mais biodiverso, e aí aqui essa normativa me parece que ela estimula muito mais também a rotação de pastejo, a sucessão, né, animal e vegetal também. Isso tudo, além de melhorar a qualidade do ambiente, né, do ecossistema como um todo, ele também melhora a qualidade nutricional desse animal. Então, se a gente tem um animal que está sendo criado num pasto com uma maior biodiversidade de plantas nativas, de frutíferas, com outros tipos de pastos, que não só um único pasto ali dentro, com plantas medicinais plantadas no meio. Então, tudo isso melhora, sim, né, tanto o conforto térmico desses animais, como também a diversidade nutricional que ele encontraria na natureza. Porque o que a gente quer é que esses animais encontrem um ambiente mais próximo possível, né, do que ele encontraria no seu habitat natural. Então, isso eu acho que foi um ponto muito favorável. Um outro ponto que auxiliou muito foi a questão de poder colocar água e a alimentação fora do galpão fechado, porque nas normativas anteriores era obrigatório só lá dentro, a gente não poderia deixar água e alimento no pasto. Isso é muito ruim, porque, por exemplo, as aves são muito medrosas e aí alguns animais também são muito preguiçosos, eles acabavam não bebendo água o suficiente, e mesmo com calor, ou então alguns nem saíam do galpão, porque com água e comida aqui, né? Às vezes se afastava muito pouco do galpão, e aí o pasto ficava todo destruído próximo do galpão, ali onde esses animais ficavam, principalmente em relação às aves, né? E aí, quando a gente distribui melhor essa água e essa ração no pasto, a gente faz com que ele explore melhor também esse ambiente de pastejo. E aí a gente diminui o subpastejo ou o superpastejo, né? Na criação, diminuindo assim, a degradação do ambiente. Então, acho que são pontos que vale a pena, apesar deles obrigarem a gente a ter lá a área externa, se for colocar água né, para beber e comer, mas pelo menos foi um pouco dos avanços aí que a gente ainda tem que discutir um pouco mais. E com relação ao bem-estar animal, e aí a outra questão que a gente tem que se preocupar
dos manejos que foram permitidos, né? Por exemplo, hoje já é permitida a imunocastração na produção orgânica. A imunocastração, quando a primeira normativa foi feita, ainda estava em fase de teste, ela ainda estava sendo conhecida no mundo, né, técnico e produtivo, e hoje a gente já sabe que ela tem algumas vantagens, sim, para o bem-estar animal, né, que são aplicações de vacinas, onde esses animais vão se tornar inférteis e aí tira a possibilidade, não precisa mais fazer as cirurgias nesses animais. E a outra questão é a obrigatoriedade, se for fazer a castração cirúrgica, de utilizar anestésicos, né, e analgésicos nesses animais. Então, esses são pontos, assim, que realmente valeram a pena e eu acho que foram avanços. Tem gente que é contra a imunocastração na certificação de orgânicos, mas hoje em dia os estudos já mostram que não tem problema em relação à qualidade da carne e que só trouxe avanços realmente para tanto ganho de peso desses animais, quanto também para manejos menos aversivos neles, né? Então, acho que foi um ponto muito favorável. A outra coisa, e depois a Ângela vai me ajudando a pontuar, né, Ângela? Que são tantas coisas que... Tem mais alguns detalhes aqui. A outra questão seria quando eles colocam, né, que a mochação, a descorna, a para do bico, né, deve ser feito só quando necessário, e aí fica uma lacuna, né? Quem que vai falar quando é necessário? Então, entender que isso não é manejo de rotina, né? As certificadoras elas vão ter que autorizar fazer esses tipos de manejo e isso vai depender da situação de cada propriedade. Então, ele permite, mas não é uma permissão que deixe com que isso aconteça de forma rotineira, certo? E aí, pelo menos, foi isso que eu entendi na legislação, né, Ângela? Depois, você que participou, você pode dar uma consideração a mais, isso é isso mesmo. E a outra coisa que a gente discutiu um pouco foi a questão da para do bico do pintinho. Essa para do bico do pintinho, ela é uma coisa que todo mundo pede, porque o animal ele aumenta a ingestão de ração, quando ele tem pelo menos um bico um pouco aparado, que diminui a seletividade nutricional dele, ele não consegue selecionar tanta ração, né? Mas que eu não vejo como necessária, por exemplo, de ter aí numa normativa orgânica, porque se a gente preconiza que tem as escolhas das raças adequadas ao ambiente de criação que a gente quer, se a gente preconiza que tem acesso a pastejo pelo menos 6 horas por dia, né? Então, que ele não vai ficar confinado em galpão. Tudo isso que tem uma alimentação adequada de acordo com a categoria e com o desenvolvimento desse animal. Tudo isso vai diminuir a chance de ter o canibalismo. Então, se o medo for o canibalismo, a gente tem que pensar, olha, se tudo estiver girando bem na tua produção, você não vai precisar ter essa para do bico. E a gente saber, né, até que ponto quem vai fazer essa para do bico, como vai ser esse manejo, enfim. É uma dessas questões que eu gostaria de colocar aí um pontinho de interrogação. Tem muito mais coisa, mas vamos escutar as outras. Eu vou passar a bola para a Ângela, então, fazer suas considerações, também comentar as coisas que a Júlia falou, né? Depois eu volto a falar com a Júlia. Não, com certeza, a Júlia abordou pontos bem, bem importantes, né? Outros pontos que começou, por exemplo, no início, né, na fase de conversão, antigamente era a conversão na parte vegetal, tinha que ser feita em primeiro lugar, né? Mínimo 2 anos, e depois entravam os animais de mais 1 ano, dependendo da espécie, alguns outros 6 meses, né, dependendo do animal, da espécie. Atualmente já se pode fazer simultâneo, eu acho que isso a gente ganha tempo, né, não tem por que fazer separado, a conversão já pode ser igual, né, na entrada dos animais. Né, bom, a atualização dos princípios de bem-estar, né, não mais aquelas 5 liberdades que a Júlia falou, realmente foi bastante interessante. A idade de entrada das aves nos sistemas também foi um pouco aumentada em função das vezes da dificuldade que o produtor tem de criar o pintinho, né, até emplumar até os primeiros 15 dias, né?
em que precisa toda aquela estrutura de luz, de gerador para luz artificial, aqui no sul é frio, então tinha muita gente que tinha dificuldade, né, com isso, então se permite que ele fique lá no matrizeiro, né, fique até os 15 dias, ele compra já o pintinho já mais avançado, já emplumadinho, já com vacinado, facilita também, né? A Júlia falou também dos bebedouros e comedores, realmente também vai ser muito bom para que as aves caminhem mais por todo o local externo, né? Outro ponto interessante foi que ficou especificado que as frutíferas podem sim fazer parte, tinha uma grande discussão, tinha gente que tinha pomar orgânico certificado e queria aproveitar para criar aves embaixo e tinha uma certa preocupação de alguns setores técnicos com a gripe aviária, com as aves silvestres, então isso aí agora foi incluído que sim, pode entrar nas árvores frutíferas, acho que foi um outro avanço também nessa visão do todo, né, essa visão do todo o sistema, né, da propriedade como um todo, né. Outro detalhe importante na parte de bem-estar foi a questão dos bezerros, né, que agora está obrigatório que até os primeiros 7 dias de idade os bezerros fiquem com a mãe ou com fêmea substituta. E isso não exclui que depois eles têm que ser aleitados igualmente até os 90 dias. Mas na primeira semana ele tem que obrigatoriamente, né, não ser, ele ficar junto com a mãe. Isso também foi se pensando também nas mães também, né? E então foi um avanço bem interessante. Tem diversos trabalhos mostrando, né, que diminuindo o estresse do bezerro, se diminui a diarreia, se diminui uma série de problemas, se diminui a necessidade de entrar com medicamentos fortes. Tem muitos trabalhos nesse sentido. Então, acho que estava precisando muito essas normas de melhoria do bem-estar das aves, não só pelo cuidado com o animal, mas também pela diminuição dos problemas de doenças, né, o fortalecimento do seu sistema imunológico e com isso revertendo, né, mais produtividade, menos custos, além do cuidado com o animal e uma produção de alimentos de qualidade superior, com menos risco de resíduos, né. Bom, a Júlia falou também a castração ou vai ser imunocastração ou obrigatoriamente vai ter que usar anestésico ou analgésico, que também é um grande avanço, né? E a parte diária também, animais em rotação, ruminantes e suínos, a densidade agora é considerada por toda a área e não mais só a área onde eles efetivamente estão. Enfim, foram uma série de pontos, né, que obviamente sempre tem que ser melhorado, sempre é muito difícil, como eu falei, né, em tanta diversificação que nós temos, né, mas a gente vai tentando melhorar e atender os anseios, né, inclusive porque tem essa pressão enorme, né, que está tendo crescente, de que os animais degradam o ambiente, que eles, né, a questão do liberação de carbono e que são maltratados. Então é importante que o consumidor, que a sociedade se dê conta que existem diversas maneiras de criar os animais, não é uma coisa só, né? Que, com certeza os animais a pasto, mesmo orgânicos ou não, todos eles contribuem com melhoria com o meio ambiente, bem manejados, né? Fertilizam o solo, comem insetos, larvas de parasitos, né? Eles aumentam o seu aporte nutricional com isso, ao mesmo tempo, então, os ganhos, né, como todos, para o bem-estar, né, os animais são criados soltos, livres, né, não tem crueldade, né, então e o alimento produzido nessas condições tem muito menos risco de resíduos, né, porque são usados muito menos produtos químicos no sistema, né, quase nulo, são muito restrito o uso, né, no sistema orgânico. Os medicamentos químicos sintetizados, eles são usados só em último caso do animal estar em sofrimento ou em perigo de morte, então pode ser usado, mas o animal tem que ser isolado, a certificadora tem que ser comunicado, e naquele período os alimentos desse animal não são vendidos como orgânicos, né? Mas é lógico que não vai se deixar o animal em sofrimento, com risco de morte, né? Então, em condições especiais, sim, pode ser, isso pode acontecer no máximo 2 vezes por ano, porque senão fica toda hora acontecendo, então é sinal que alguma coisa no sistema não está bem, não está equilibrado o sistema, ou a raça não é adequada para aquele bioma, para aquela condição, né, condição de temperatura, ou a alimentação está desequilibrada, né, então, na verdade, o sistema orgânico é todo um sistema preventivo, né, e não um sistema convencional, embora tenha muitas ações de prevenção, mas ele aceita muito mais o uso regular, né, de medicamentos. Então, praticamente ele está aceitando de que o sistema está provocando condições para o animal adoecer.
Enquanto que no orgânico, a ideia é que isso não aconteça. No orgânico, se os animais começam a adoecer, é o sinal de que alguma coisa não está adequada, né? Porque é que eu sempre digo, né? Os animais são como nossos filhos. Se eles estão bem atendidos, se eles estão equilibrados, estão bem alimentados, bem abrigados dos rigores da temperatura, eles estão se sentindo bem, eles não adoecem, né? Então, os animais é a mesma coisa. Então, se tem um rebanho que está acontecendo um problema reiteradamente, a gente tem que olhar o que está acontecendo, né? Como eu falei, pode ser a raça, pode ser a alimentação, pode ser o manejo, pode ser várias coisas, né? Então, a proposta do sistema orgânico é em cima disso, a gente trabalhar com os animais nas melhores condições possíveis, né? Obviamente que poderão surgir problemas, estresses, né? Extremos de temperatura, a gente tem que estar preparado com isso, então a gente preconiza a homeopatia, preconiza o uso de plantas, né? Plantas bioativas e medicinais. Em casos extremos, pode sim usar um medicamento, né? Como eu falei, um antibiótico, produto para o animal não ter sofrimento, né? Mas então é uma proposta que atende, né, os anseios da sociedade, né, atualmente em termos da própria pandemia que nós estamos vivendo, né, os estudos da ONU têm mostrado que isso está acontecendo e provavelmente vai continuar acontecendo se seguirem, né, o descuido com os ecossistemas, né, com a maneira como a humanidade vem se relacionando. Obviamente que a produção de alimentos ela depende totalmente e atinge, impacta de forma positiva ou negativa o ambiente, né? Então, e os animais, né, que vêm sendo tão atacados, tão demonizados, né, como se todos fossem iguais, mas tem vários trabalhos da própria FAO dizendo que o gado bem manejado, ele pode ser parte da solução e não parte do problema. Ele pode ser parte do problema, mal manejado. Todas essas questões aí de liberação de carbono e baixa de bem-estar e maltrato, tudo está relacionado com os sistemas ultra-intensivos, com sistemas confinados, e não os sistemas de animais a pasto, que inclui o orgânico e outros também, né? A gente tem visto, aqui, né, eu sempre digo para as pessoas, olha, não se acreditar no que eu estou dizendo, vão procurar se informar. Né? Quem é da área, se informe, vai estudar. Hoje em dia, a internet, a gente tem acesso gratuito a muitas informações, e que, obviamente, tem que ver boas fontes. Né? Sites da FAO tem muita coisa nesse sentido, tem outros sites internacionais muito bons, né? Que o pessoal da Inglaterra, eles estão estudando muito, eles têm muito gado a pasto lá, ovinos e bovinos. E eles estão rebatendo essas acusações todas da pecuária, né? Dizendo, olha, isso aí se refere aos confinados, não é aos animais a pasto, né? Enfim, então a conversa é longa, né? É interessante, a gente fica falando, mas eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre isso, né? E a gente continua, né, procurando cada vez mais melhorar, né, Júlia? A Júlia tem sido uma parceira muito valiosa aí, com toda essa sua conhecimento específico na área de bem-estar. Quando nós estávamos preparando as sugestões para a legislação, né? Júlia vem nos ajudar aqui, indicou também pessoas, muitas sugestões que essa parte aí das 5 liberdades que foram substituídas foram encaminhadas por ela, né? Então, tem a tua assinatura ali, né, Júlia? Então, a gente vai se dando as mãos, né, Marcela, e procurando, vendo o que é o melhor para a nossa sociedade, o melhor para os nossos animais, o melhor para nós como seres humanos, né, nesse planeta e torcendo porque nosso planeta resista a tudo que tem sido feito, né? Mas enfim, a gente vai fazendo cada um a sua parte da melhor maneira possível, dando uma contribuição. E os sistemas orgânicos vêm crescendo no mundo inteiro, né? A preocupação com a sustentabilidade, né? Ela também se ampliou. Né? Durante muito tempo a sustentabilidade era só que os bens fossem os mesmos daqui para o futuro, e agora ele se ampliou em questão de bem-estar das pessoas, dos animais, todas as pessoas envolvidas também, né? Então, aos poucos a gente vai ampliando tudo. Mas eu quero ouvir a Júlia também. Muito obrigada, Ângela, pela sua participação. Eu vou passar agora para a Júlia. Júlia, eu queria que pontuasse alguns desafios que essa portaria ainda não conseguiu trabalhar em cima, por exemplo, o desafio da cadeia de produção de alimentos, né, para os animais, de nutrição animal. E queria que você comentasse aí esses desafios que tem pela frente ainda e agradecer mais uma vez a sua participação. Certo. Depois eu vou fazer uns comentários em cima da fala da Ângela, mas primeiro vou responder aí a Marcela, né?
Então, os desafios na área nutricional para a criação orgânica de animal é gigantesco. Até porque a criação, a produção vegetal orgânica ainda é muito pequena, vamos colocar assim, para a alimentação animal. Ela está crescendo muito para a alimentação humana, né? Mas para a alimentação animal, a gente ainda tem algumas barreiras a serem transpostas. Mas o que o produtor, o que o criador, né? Quando eu falo em criação orgânica, eu não gosto de falar de produção animal, né? Porque a gente não está produzindo um objeto, a gente está criando um ser vivo que merece ser respeitado, né? E que faz parte de um ecossistema como um todo e que está ali para auxiliar o produtor, enfim. Mas o que o criador tem que saber? É que existem alimentos alternativos. A gente tem que sair dessa dicotomia de que só milho e soja presta para a nutrição do animal, né? Então, hoje a gente já tem alimentos alternativos que já têm formulações nutricionais que possam ser colocadas para esses animais e que eles vão ter um bom desempenho também. Para ruminantes é muito mais fácil, porque se a gente cria um animal ruminante a pasto, ele só precisa do pasto para transformar em carne e em leite, né? Então, por isso que a legislação é bem rígida, inclusive, na quantidade de 60% de volumoso, né? De silo, enfim, o restante a pasto. Não deixar dar ureia para esses animais, porque é sintética, e a gente tem outras formas que a gente consegue melhorar a qualidade nutricional desse animal na seca. Então, o sistema orgânico de produção, ele requer muito mais planejamento, né, do que um sistema convencional, que já precisa de muito planejamento. Mas nos termos nutricionais, a gente ainda tem esses avanços. Eu acho que precisam ter, talvez, indicar para o Ministério da Agricultura, né, fazer cartilhas orientativas de criação animal orgânica, e aí colocando a questão da rotação de pasto, porque quando a gente coloca lá a criação de aves, 0,8 metros quadrados por ave em sistema rotacional. Tá, mas quanto tempo essa ave vai ficar nesse pastejo? Né? Eu tenho aqui, meus animais, eles são abatidos com 50 dias, sei lá, né? Mas eu vou fazer a rotação do meu pasto a cada 25 dias, então cada lote eu vou usar 2 pastos, como que é isso? Qual a quantidade? Então, eu não sei. E aí, essa quantidade, está certo que eu sei que é difícil de colocar isso, porque depende da qualidade do pasto, depende de uma série de outras coisas, né? Se está na seca, se está na chuva, enfim. Mas talvez uma cartilha orientativa, inclusive para as certificadoras e para os produtores, seja interessante a gente colocar alguns parâmetros. Porque quando deixa na norma só desse jeito, não fala, eu faço rotação, tá, mas rotação a cada 30 dias, a cada 60 dias, se eu roto meu pasto a cada 60 dias, é considerado um pastejo rotacionado? Porque eu não estou deixando ele 12 meses no piquete, né? Mas qual o impacto que isso pode ter? Talvez tivesse que ser agregado com uma análise da qualidade do pasto, né? Ou da qualidade do solo ali, né? Da cobertura de solo. Não sei. Então, eu senti um pouco de falta em relação a isso, quando alterou a questão do pastejo rotacionado. É maravilhoso, precisa ter pastejo rotacionado, acho que devia ser a regra, e a regra, né? Só não vai ser pastejo rotacionado se a área não permitir, né? E se não permitir, quais são os impactos que você vai estar colocando aí para reduzir isso? Então, acho que seria principalmente essas situações. E uma outra questão que eu achei que eu não queria deixar de lado, que não sei se tem como a Ângela comentar, é que quando a gente fala no sistema orgânico, a gente sempre pensa na questão social também, né? Antes, a outra normativa, eu sei porque eu fiz plano de manejo para minha propriedade, né, que a gente transformou em orgânica, a gente precisava pensar na qualidade de vida do funcionário, da sua família, da região dali. E agora foi suprimido nessa nova portaria, né? Eles tiraram a melhoria da qualidade de vida dos agentes envolvidos em toda a cadeia de produção orgânica. Esse item foi suprimido. Eu sei que é difícil de todos, né, da cadeia de produção orgânica, mas pelo menos do funcionário direto, a gente devia ainda manter um pouco, né, essa ligação e essa preocupação. Como que você está pensando em melhorar a qualidade de vida do teu funcionário que está ali dentro? Né? Enfim, eu lembro que depois a gente tinha que preencher, inclusive, isso no plano de manejo, quais os passos que eu deveria fazer, né? Facilitou para o produtor, mas eu acho que grandes empresas que querem entrar no ramo, a gente tem que sim provar e provocar essas empresas de que o cunho social é importante também.
Então, o que eu posso comentar disso, Júlia, é que algumas coisas que foram mudadas agora, não sei o que aconteceu, né? Que aquelas nas CEPORGs também, né? Mas elas não podem contrariar o decreto e a lei, né? Então, e no decreto e a lei está muito claro a parte social, né? Então, não precisava ter sido suprimido, mas de qualquer maneira ela continua porque a portaria, uma instrução normativa, ela não tem, ela tem que obedecer, né, obrigatoriamente ao decreto e à lei, né? Então, de certa forma, isso a gente mantém, né, esses detalhes. E essa parte da rotação é a pergunta que a gente mais ouve nos cursos. Quanto tempo os animais vão ficar? Não tem essa resposta, não existe essa resposta, porque depende do número dos animais, depende do clima, depende do solo, depende da chuva. Eu mesmo participei de uma propriedade, uma época, em que era o mesmo, né, o mesmo número de animais, o mesmo tamanho dos potreiros. Tinha períodos que sobrava pasto, condições ideais de temperatura, a gente tinha que botar ali uma vaca de leite ou um cavalo para ajudar a cortar, e tinha períodos que estava rapado na época da seca, a gente tinha que levar o resto de horta. Então não tem como engessar isso na legislação. Realmente, sabe? E até porque aí tem várias propostas também, tem sistema holístico, que é alta carga em baixa densidade há pouco tempo, tem sistema Voisin, tem vários outros. Então, a lei ela não pode, quanto menos ela engessar, melhor, porque ela abre mais a possibilidade das pessoas se adequarem à sua realidade. No menos quando a lei fica lá, se ela detalha muito, ela corre o risco, às vezes, de inviabilizar algumas pessoas em algumas condições muito específicas, né? Porque, na verdade, os animais têm esse viés maravilhoso de eles poderem se adaptar em condições muito diferentes, né? Aves, né? A gente vê pelo mundo inteiro, por diferentes temperaturas e biomas, neve, calorão, elas estão lá, os ruminantes também, melhor ou pior, obviamente, né? Com maior ou menor produtividade, mas eles têm essa capacidade. Inclusive, eu tenho lido textos da FAO dizendo que eles estão apostando na pecuária exatamente para se adaptar nas modificações climáticas que estão previstas de vir. Né? Enquanto que uma monocultura, por exemplo, ela está totalmente, aquela questão, produtividade altíssima, mas a resiliência é zero. Em condições ideais é maravilhoso. Agora, aconteceu um problema, veio uma praga, ou veio uma seca, ou veio uma geada, alguma coisa fora do padrão, acabou. Né? Enquanto que os animais têm essa capacidade, né, maravilhosa de se adaptar. Quando eu estive na região andina, ali na Bolívia, né? Lá na região, 5.000 metros de altura, seco e frio, mal cresce uns musguinhos ali. A população lá, quando eles casam, aqueles ganham de presente, um casal novo, um casalzinho do cuio, que é um porquinho da Índia, que é o único animal, o único, né? Aves também, mas se adapta muito bem comendo ali o que tem, e a fonte de proteína animal para aquela população, para aquela criança, uma mulher quando for gestante, para os seus filhos. Então, eles ganham de presente ali, naquelas comunidades, vários casaizinhos, assim, quase uma herança, né, para a nova família, né? Então, isso aí mostra assim, a enorme importância dos animais nesse contexto do planeta, de atingir pessoas de diversos padrões econômicos, diversos extremos, né, de biomas, de temperaturas, né? Os animais têm muito essa capacidade. Então, e nós ali, como tutores deles, né, tomara que a gente tenha, né, a sabedoria de tratá-los bem, né, tratá-los que eles minimamente, né, estejam melhores, porque eles, como eu falei, eles são como crianças, eles estando bem, eles não têm maiores problemas de saúde nem de nada, né? Então, é isso. Muito legal, Ângela Scosteg, Júlia Neves, valeu pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado também, espero que vocês que acompanharam também tenham gostado, e na próxima a gente vai fazer discussão sobre a produção vegetal também, tá bom? Tá ótimo. Então, até mais. Eu aproveito para colocar, né, o Instituto Bem-Estar à disposição. Claro. Quem quiser mais informações, né, nós temos o portal Animais Ecológicos, né, www.ibem.bio.br, depois a gente pode incluir ali, né? Posso colocar nos comentários. Tem uma biblioteca especializada, né? Então, a gente tem recebido assim, um número crescente de pessoas que querem mais informações. Agora mesmo nós estamos com um questionário de avaliação, né, de informações sobre essa parte toda animal. E com certeza, né, tem uma carência enorme de mais informações, né? Então, a gente está sempre procurando levar capacitações, né, nessa área para desenvolver o setor, né? Que a parte animal orgânica está bem menos, no mundo inteiro, está bem menos desenvolvida
que é vegetal, até porque também é muito mais complexa, né? Uhum. Então, todas as espécies estão diferentes, depois tem a questão também depois dos abates, a questão que os alimentos precisam de refrigeração, tem muitos detalhes, né? São os desafios enormes que a gente tem, né? Mas Tá eu certo. agradeço muito a oportunidade de estar aqui, eu achei muito boa essa conversa com vocês, estou bem à vontade, com tantos assuntos, e seguimos em frente. Obrigada aí pelo Obrigada, convite. Ângela. Eu vou colocar o link do IBEM nos comentários do vídeo. Tá. E, Júlia, você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Quero só agradecer, Marcela, a participação aí, que foi excelente mesmo, né? E convidar também os estudantes a conhecerem o curso de agroecologia do Instituto Federal de Brasília, em Campos Planaltina. A gente tem a página no Facebook, que é Agroecologia IFB Planaltina, né? Para trocar ideias também com os nossos estudantes. E deixar um recado, que eu acho que o que devia ser a regra era a produção orgânica, né? E não a produção convencional. E aí a orgânica tem que se barrar de tantas coisas, né? Colocar tantas cercas que às vezes fica difícil da gente produzir da forma correta. E o que faz de forma errada está tudo livre e poluindo e gerando caos no mundo. E aí a culpa fica sendo dos animais e da agropecuária, que na verdade tem como ser feita de forma correta. Né? Então, acho que às vezes a gente tem que ligar aí, tanto os produtores quanto nós consumidores, que tipo de alimento que eu quero na minha mesa, né? Que tipo de produção de alimento que eu quero e que tipo de criação animal eu quero. E aí a gente fazer essa mudança, tanto nos nossos hábitos, quanto também começar a forçar o governo para que a regra seja uma criação justa, né? Que não polua e que ajude socialmente, economicamente, né? E também ambientalmente o planeta. É isso. Muito obrigada. Então, até a próxima. Tchau. Obrigada, um abraço.